Olá, meu amado irmão e irmã, seja bem-vindo a mais uma lição desta incrível jornada Caminho Mais Excelente. Vamos hoje à lição 18, Filhos Adotivos. Olha o que diz em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Ainda em Efésios 1:5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Essas passagens são poderosíssimas, são verdades poderosas. Nós não nascemos na família de Deus, nós fomos adotados nela. Nós não escolhemos nossos pais, nem nossos pais nos escolheram. As crianças simplesmente nascem em uma família, e elas têm que viver e crescer na família em que nasceram. E a Bíblia diz que nós fomos adotados de acordo com o bom prazer da vontade de Deus. Isso é incrível. Adotar-nos em sua família trouxe uma grande alegria para Deus. A adoção é um processo, e os pais que decidem adotar uma criança o consideram bem. E a escolha pela adoção acontece motivada pelo desejo dos pais expressarem o seu amor por uma criança que precisa de um futuro. E Deus olhou para nós, para mim e para você, e nos viu sem esperança e sem futuro. Ele nos escolheu e nos adotou em sua família, para que eu e você tivéssemos, portanto, a esperança de um futuro. Muitos temos a ideia de que escolhemos Deus, mas essa não é a verdade. Foi Deus quem nos escolheu. Ele escolheu cada um de nós, e nós somente respondemos ao seu chamado. Jesus disse aos seus discípulos em João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Talvez a nossa família tenha nos rejeitado. Talvez não recebemos amor de ninguém, e isso tem nos deixado inseguros. Mas se nós compreendermos que não somos cristãos por acaso, nós teremos todas as inseguranças destruídas em nossas vidas. Pois a verdade é que Deus nos escolheu a dedo para nos adotar em sua família, que é poderosa. E eu gostaria de falar algo hoje muito interessante para você. Como o valor é determinado? Como você se autoavalia? Qual o valor que você acha que tem? E eu gostaria que você observasse essa figura que eu vou colocar aqui ao lado. Bem aqui. Observa bem essa figura que eu vou deixar aqui. Olhe para ela, com calma. Essa é uma gravura de uma pintura real chamada Mulher 3. Ela foi pintada por um expressionista holandês. Ele a terminou em 1953. E esse foi um dos quadros de maior valor já vendidos até hoje. Quanto você daria por esse quadro? Eu, pessoalmente, eu não gosto deste quadro. Na minha opinião, ele é muito feio. Mas pagaram por ele a quantia de 370 milhões de reais. Mas antes de continuarmos, eu quero que você analise o quadro cuidadosamente e responda sinceramente. Você acha que esse quadro aqui vale 370 milhões de reais? Em 2006, David Geffen, ele vendeu este quadro no valor de 370 milhões de reais a um bilionário chamado Stephen Cohen. Sempre que eu olho para esse quadro aqui e penso nessa grande quantia de dinheiro, eu fico me perguntando quantas pessoas poderiam ser ajudadas e alimentadas com os 370 milhões de reais. E eu espero que você já tenha respondido
a pergunta: quanto você acha que vale esse quadro? O que ele vale para você olhando? Você pagaria esse valor nele? Será que ele vale 370 milhões de reais? A maioria das pessoas, eu sei que a maioria de vocês que assistiram essa lição, vão falar que esse quadro não se aproxima de maneira alguma desse valor, dessa quantidade de dinheiro. Mas o fato é que este quadro, ele vale 370 milhões de reais. Talvez informações assim nos choquem e nos fazem pensar: isso é ridículo. Esse quadro nunca vale uma quantia dessa de dinheiro. Mas sim, ele vale. É o valor dele. E por que esse quadro vale tanto? E para respondermos a essa pergunta, nós temos que primeiramente fazer outra. Quem determina o valor de qualquer coisa? Quem você acha que determina o valor de qualquer coisa? O valor, ele é determinado pelas pessoas que pagam o preço, sem exceção. Se nós escolhemos, por exemplo, abrir uma loja para vender tênis Nike a 30 reais. Agora eu te pergunto, quem determinou o valor desses calçados? Nós, que abrimos a loja, ou os consumidores? Olha só, se as pessoas que vierem à loja olharem os calçados e decidirem que não valem 30 reais, portanto, eles vão recusar de comprar aquele calçado, nós vamos falir, não concorda? Não faz diferença se os calçados são bons ou ruins. Não faz diferença o preço que nós colocamos nos tênis. Não determinamos os valores, mesmo achando que somos nós quem determinamos o valor. Por outro lado, se outra pessoa abrisse uma loja do outro lado da rua e decidisse vender, por exemplo, tênis Adidas, similar aos nossos tênis Nikes, por 300 reais o par, e os consumidores gostassem daqueles tênis e pagassem aquele valor pedido, então o dono dessa loja ficaria rico e nós iríamos à falência. Por quê? Porque o valor das coisas é determinado pelas pessoas que pagam por elas. Isso é uma lição muito importante. Essa é uma verdade que muitos não desejam aceitar. Por essa razão, esse quadro, representado por essa gravura aqui, vale 370 milhões de reais. Um dia, Stephen Cohen olhou para aquele quadro e disse: eu desejo pagar 370 milhões de reais que estão pedindo nele. Ele determinou o valor do quadro. Não importa qual loja nós vamos, o preço nunca é realmente determinado pelo dono da loja, mas pelas pessoas que desejam pagar pelas mercadorias. Se ninguém comprar os produtos, eles são completamente sem valor. E essa é a razão pela qual os comerciais e propagandas tentam nos convencer de que precisamos dos seus produtos, gerando em nós o desejo de pagar por eles. E dessa forma, eu e você, nós determinamos os valores. Tá, Vinícius, interessante que você está falando, mas o que isso tem a ver com o amor de Deus por nós? Isso é uma lição incrível. Isso tem tudo a ver conosco e com o seu amor para conosco. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem pagou o preço por você e por mim? E que preço ele pagou? Fomos nós que nos salvamos? Fomos nós quem nos redimimos? Obviamente não. Foi Jesus Cristo quem nos redimiu e nos comprou. O preço que Deus pagou por nós foi a vida do seu único filho. E por que Deus foi o único que pagou um preço por nós? Ele é o único que pode determinar o nosso valor. Não você, não eu. Eu não posso determinar o meu valor e nem o seu valor. E nem você pode determinar o meu valor e o seu valor. 1 Pedro 1,8 diz: pois vocês sabem
que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Nós temos uma etiqueta com preço pregado em nossas vidas, determinado lá o nosso valor. E que valor é esse, meu amado irmão ou irmã? Nosso valor é mais alto que o valor de qualquer outra coisa do universo. Eis o que Jesus pagou por nós. Ele pensou que nós éramos tão valorosos que ele desejou ser torturado, sofrer açoites e até mesmo ser separado do seu Pai no céu. Quando a coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça, quando os pregos foram postos em suas mãos e pés, quando ele sofreu a agonia, aquela tortura brutal, ele determinou o seu e o meu valor. Ninguém matou Jesus. Olha o que diz em João 10, 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Antes da crucificação, conforme nos diz o texto de Mateus 26, 53, Jesus disse assim: você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Olha o que ele disse também em Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Presta atenção nisso. A vida de Jesus não foi tirada dele. Ele voluntariamente a entregou. Ele sofreu tudo isso para determinar o nosso valor. Eu tenho uma etiqueta com um preço determinado posto em minha vida, e esse preço mostra o meu valor. Não foram meus pais que determinaram o meu valor, e nem os meus amigos. Bom ou ruim, o meu passado também não determinou o meu valor, pois nada disso pagou um preço por mim. Então não faz diferença nenhuma aquilo que o diabo fala para mim e fala para você. Não faz diferença o quanto de condenação ele tenta colocar sobre nós. Com confiança nós podemos ordenar que ele se cale. Nós podemos fazer isso porque temos muito valor aos olhos de Deus. Enquanto eu passava pelo meu duro deserto, eu não acreditava que eu tinha algum valor. As pessoas me disseram que não havia mais esperança ou futuro para mim. E por algum tempo eu acreditei nessas mentiras. E eu sou eternamente grato a Deus pelo fato dele ter determinado o meu valor, pelo preço que ele quis pagar. Do mesmo modo, meu irmão, minha irmã, que esse quadro aqui, vou colocar aqui de novo, vale 370 milhões de reais, porque alguém desejou pagar por ele aquele valor. Também temos o maior valor possível, porque Deus desejou pagar tamanho preço por mim e por você. Isaías 53 fala sobre o sofrimento de Jesus na cruz. E no verso 10 mudou muito a minha vida. Isaías 53, 10. Mudou de forma profunda. O capítulo inteiro, ele descreve o sofrimento profundo de Jesus Cristo por nós, para determinar o nosso valor. E olha o que diz Isaías 53, 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Olha só, por que o Senhor se agradou em sacrificar o seu próprio filho? O que você acha? Esse foi o único modo pelo qual Deus pôde nos mostrar o nosso valor. Eu tenho 4 filhas. É inimaginável para mim torturar minhas próprias filhas de uma forma brutal para salvar a vida de alguém.
especialmente alguém que seja meu inimigo. Pense um pouquinho sobre isso. Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A Bíblia diz que Deus se agradou em fazer isso por você, por mim. É assim que Ele colocou uma etiqueta de preço em nossa vida. E se compreendermos essa verdade, e eu espero que o Espírito Santo revele isso ao teu coração, do valor que você tem, nós podemos superar qualquer rejeição que sofrermos em nossa vida. Que esta lição tenha falado de uma forma muito profunda ao seu coração. Vamos agora à próxima lição. Até lá.